cansativa, de muita leitura. Se vocês conseguiram aí, né, os 40 acertos que são requeridos para que vocês passem para a segunda fase, é muito bacana que vocês estejam aqui. Eu tenho certeza que vocês estão muito animados, né? Então, por conta disso, quero parabenizá-los e sintam-se orgulhosos, que é mais uma etapa vencida, certo? Para aqueles que não é a primeira vez, né, na segunda fase, eu entendo o grau de ansiedade, né? Às vezes bate também a frustração, mas acredito que com estratégia a gente consegue vencer a segunda fase aí da prova da ordem. Esse vídeo ele não é apenas para aquelas pessoas que optaram por direito empresarial na segunda fase. Tá? Tendo em vista que a segunda fase ela tem um jeitão de ser, certo? Então, esse vídeo aqui, ele é para dar algumas dicas estratégicas para a segunda fase, seja ela em qualquer área que vocês tenham escolhido. Para aqueles que escolheram direito empresarial na segunda fase, a gente sabe muito bem que é uma matéria um tanto quanto complexa. Muitas das vezes a faculdade ela não nos ensina da maneira como deveria ensinar a matéria de direito empresarial. É uma matéria realmente muito complexa e é uma matéria muito abstrata. O grau de abstração do direito empresarial, ele é absoluto, né? E aquelas pessoas que não têm contato no dia a dia com a matéria, né, com a prática do direito empresarial, inevitavelmente tem um pouco mais de dificuldade. Da mesma forma como aquelas pessoas que não tiveram prática com o processo, etc., têm ou terão, né, uma dificuldade muito grande em processo civil, etc. É normal, tá? Então, se você já tem essa prática no dia a dia, se você já trabalha numa empresa, se você participa aí do ambiente corporativo, para você é um pouco mais fácil, né, essas assimilações, mas mesmo assim é uma matéria que é cobrada na segunda fase de forma muito complexa, né, de forma muito teórica. Então, a gente precisa estudar com estratégia. Então, a palavra-chave para ser aprovado na segunda fase da prova da ordem é estratégia, né? Não tem muitos meandros para a gente discutir, é realmente estratégia. Você tem que definir uma estratégia, tem que esboçar um plano de estudo e tem que seguir aquilo à risca, certo? Então esse vídeo aqui é um vídeo que eu quero fazer, na verdade, há muito tempo. É um projeto que eu tenho engavetado aí há bastante tempo. E quero dar continuidade, né? Então vou deixar alguns vídeos aqui disponíveis no YouTube, e se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu puder ajudá-los, auxiliá-los em algo, será muito bacana, porque eu realmente acredito que o âmbito do direito empresarial é um âmbito que vem crescendo muito, né? Inclusive com esse boom, né, com essa explosão de CNPJs, de empreendedorismo, a gente teve aí uma observação num cenário pós-pandêmico de provas que versavam muito a respeito de recuperação judicial, falências, justamente porque é um momento, né, em que, na medida em que muitos CNPJs explodem, também muitos CNPJs vão à falência, requerem recuperação judicial, etc. Então, você precisa ter estratégia para fazer essa prova. Por quê? Porque a prova nada mais é do que um atestado de que você está apto, né, a advogar na área que você escolheu. E se você escolheu o direito empresarial e você tem pessoas à tua volta que te amam e que saibam um pouco, né, da complexidade da matéria, eu tenho certeza que também você se deparou com muitas adversidades, muitas pessoas realmente chamando de louco, de louca, etc. Justamente porque não é uma matéria fácil, né? Meu pai é advogado, né? E ainda que eu gostasse muito da matéria de direito empresarial, desde que eu comecei a faculdade, sabia que queria advogar nessa área, né? Ele falava, olha, escolhe uma matéria um pouco mais simples, né? Escolhe uma matéria que seja um pouco mais fácil, né? Que tenha um grau de aprovação um pouco mais alto. Mas para mim não fechava a ideia de eu vou ter que estudar, né? Eu sei que eu quero advogar nessa área quando eu ganhar ali a minha carteira da ordem, etc. Por que eu vou desprender tempo, empenho, comprar livros, etc. Por exemplo, pensar direito penal, se não é uma matéria que eu tenho afinidade, ainda que muitas pessoas tenham aprovação nessa área, né, ou em direito trabalhista, por exemplo, eu não tenho afinidade com essa matéria, né? Então eu acreditava que não era um tempo bem gasto. E eu fui reprovada por 2 vezes
na prova da ordem, justamente porque eu queria passar em direito empresarial e eu não abria mão disso. E eu sei o quanto é difícil porque eu já lidava com direito empresarial, eu já trabalhava, né, em empresas, então já participava daquele ambiente corporativo e mesmo assim o direito empresarial ele se mostrou um tanto quanto desafiador. Muito mais porque a gente tem cursos aí no mercado que são realmente muito tradicionais, eu diria, né? E esses cursos eles adotam práticas de destrinchar de fato o direito empresarial, a fim de que o aluno se sinta satisfeito com a quantidade de conteúdo que é oferecido, né? A quantidade de PDF, a quantidade de materiais extra-aula, a quantidade de aulas, de horas-aulas. Às vezes eu me deparava com horas de 3, 4 horas, PDFs de 400 páginas para uma matéria, e aquilo me deixava muito frustrada, porque eu trabalhava, né? Eu tinha uma rotina ali de trabalho, tinha uma rotina de tentar ir à academia, de tentar ter uma vida minimamente social com a minha família, que seja, né? E eu me sentia muito frustrada com a quantidade de material e parece que eu nunca conseguia entender por completo. Parece que eu nunca conseguia ter a compreensão absoluta de tudo aquilo que estava sendo passado. E sem contar na quantidade de horas, né? Que eu não dispunha daquela quantidade de horas para conseguir estudar com a qualidade que os cursos me passavam, né? E foi apenas quando eu desenvolvi a minha estratégia para estudar que eu consegui a aprovação. Porque, de novo, a prova de segunda fase ela é uma prova que demanda estratégia de estudo, né? Estratégia para você entender qual que é a forma que você vai utilizar para conseguir assimilar o conhecimento, né? Se a gente for observar, na verdade, essa prova, ela requer que você tenha um conhecimento amplo da área que você escolheu e que você saiba verificar uma situação, um problema, observar o ordenamento jurídico e fazer uma espécie de espelho, né? Onde que se aplica essa situação, um problema aqui? Como que eu posso resolver isso aqui à luz do direito, né? Então, nada mais é do que isso. Se a gente se perturba muito, né, com teoria, se vai atrás de muita doutrina, se tenta... Não dá certo, gente, não dá certo. A gente tem que focar naquilo que realmente importa se você quiser a aprovação, né? E claro, você vai se debruçar aí em conteúdos mais complexos, etc. Num segundo momento, quando você já tiver a tua carteira em mãos, quando você quiser ir aí para uma pós, né? Quando você quiser se aprimorar de fato no nicho do direito empresarial que você escolheu, porque tem mais essa, né? A gente fala, bom, na segunda fase eu vou estar agora apenas aquilo que eu gosto, mas não é assim, porque o direito empresarial ele é notadamente muito amplo. E muito provavelmente você vai se familiarizar e vai gostar de determinadas matérias dentro desse âmbito empresarial. Então, por exemplo, tem pessoas que não suportam ver títulos de crédito, que não gostam de recuperação judicial, de falências. Por quê? São nichos, né? Já tem gente que não gosta da parte societária, tem gente que realmente não gosta da parte contratual. Então, são nichos que a gente vai observando e que precisam ser estudados de maneira estratégica, a fim de que a gente não vai extinguir todo o rol de artigos, a gente não vai extinguir todas as matérias que vão ser abordadas, mas você vai aprender a olhar para essa prova de forma estratégica, né? Então, esse vídeo aqui, de novo, né, ele é para todos aqueles que passaram aí para a segunda fase. Parabenizo-los novamente, né? E aqui eu quero dar alguns aspectos gerais dessa prova e dar algumas dicas práticas para que vocês de fato consigam ter a segurança, né, de irem para a segunda fase com uma estratégia, né, com um caminho das pedras a ser seguido, tá certo? Esse e-book aqui ele vai ficar disponível, tá certo? Então, todos aqueles que quiserem baixar, quiserem ter acesso, vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem esse e-book, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, estrutura da prova, tá? Vocês já devem saber, né, como é que funciona mais ou menos a prova. Para aqueles que já vêm aí de outras segundas fases, vocês têm um conhecimento prático de fato, né, de como que funciona aí a prova da segunda fase da OAB. Para todas as matérias, tá? Como é que funciona? A gente tem uma peça,
né, uma peça prática, em que poderá ser abordado todos os temas ali que estão descritos no edital. E a gente tem 4 questões discursivas que geralmente se subdividem em 2 itens. Então, isso não, você tem ali 8 questões. Tá? O total da prova, né, ele tem 10 pontos e você precisa atingir no mínimo 6 pontos para que você consiga a aprovação. A sua peça, ela vale 5 pontos, ou seja, você não pode de maneira alguma zerar a peça. E ainda que você escreva uma peça completa, ainda que você não deixe, né, a peça em branco, você pode zerar a peça se você cometer alguns erros chaves, né, que são descritos no edital, como por exemplo, né, você errar o nome da peça. Né? Era um recurso X que você deveria fazer, você indicou para o examinador que era uma petição inicial, um exemplo, tá? Então, a peça, ela se subdivide geralmente dessa forma. Nas 2 etapas da prova, eu comecei a observar que existia um mecanismo, né? Existiam questionamentos que sempre se mostravam ou em questões ou mesmo na peça. Sempre. E isso é uma coisa muito interessante para a gente observar, porque isso vai nortear o estudo de vocês. Então, independente da área, tá? Independente da área, nas questões ou na peça, você sempre vai observar que as perguntas ou a situação, um problema que é discorrida ali na peça, ela sempre vai versar sobre o que é determinado instituto, como se dá determinada coisa, qual que é o procedimento X para que eu consiga o resultado Y, quais são as vedações para tal instituto, quais são as permissões para um sócio administrador, por exemplo, quais são as ferramentas e mecanismos que eu utilizo para assegurar ou requerer determinado direito. Então, pessoal, isso já dá um norte muito grande, porque sempre quando você for estudar, sempre, em toda matéria, você precisa ter ciência de qual que é a definição daquilo, o que se trata aquilo. Você precisa entender como que se dá determinados procedimentos, né? Quais são as vedações, quais são as permissões. Você precisa ir norteando o teu estudo de forma que, se houver uma pergunta nesse sentido, você sabe responder, né? Eu sempre brinco, né, que a gente precisa fazer assimilações, né, nesse conteúdo, nesse todo do âmbito empresarial, justamente por quê? Porque isso vai te ajudar na hora de você responder questões e se lembrar, né, da matéria que está sendo aplicada ali na situação do problema, né? Então, são pontos realmente muito importantes para você ter atenção quando você for pensar em resolver as questões, em você pensar em uma resolução para peça prática profissional, tá certo? Qual que é uma outra dica, né, que eu dou? Quando você estiver estudando determinado assunto, faça perguntas para você mesmo, né? Tá, será que eu entendi isso aqui mesmo? Não precisa escrever, mas o que é isso aqui? O que é uma recuperação judicial? Como que isso aqui se diferencia da falência? Eu tô sabendo explicar bem? Eu tô enrolando muito? Será que eu tô enchendo muita linguiça? Se eu estiver enrolando muito, eu não tô sabendo explicar, então é porque eu não entendi. Vou voltar lá para a explicação, vou tentar discernir, vou tentar diferenciar esses 2 institutos aqui que são parecidos e que de fato, né, eles estão dispostos ali na mesma lei, né? Então, realmente são coisas que é necessário prestar atenção porque vai fazer diferença na hora da tua prova. Vamos lá, pessoal. Outras dicas práticas, tá? Realmente esse conteúdo aqui é muito rico justamente porque a gente está falando aqui de prática, né? A gente está falando de uma pessoa que realmente passou aí na segunda fase da prova da ordem, né, em direito empresarial e que sabe como é que funciona, né? E dessa forma, quando eu comecei a fazer dessa forma, foi quando começou a dar certo, né? Primeira dica, né, que tá nesse slide aqui: guardar e memorizar situações problema. O que isso significa? Quando você está se valendo ali de algum curso, seja um curso tradicional ou seja esse curso que eu estou propondo para vocês, inevitavelmente o professor, ele sempre vai abordar situações problema, né? Sempre vai abordar exemplos, situações em que ele já vivenciou, situações que ele se recorda, ou situações em que ele já leu a respeito. Por quê? E geralmente a gente tem o costume, né, de trocar o nome,
dar algum teor engraçado, de provocar em você, enquanto espectador, alguma emoção interna, de repúdio, de nojo, de alegria, de felicitação. Poxa, que coisa engraçada. Por quê? Porque você vai lembrar disso na hora da prova. Então, essas situações, problemas, esses exemplos que são dados durante alguma aula, você deve guardar, porque eles não são apenas para encher linguiça ou para descontrair no curso. Eles são realmente para que você crie links neurais e você se lembre daquilo e, porventura, né, você se lembre da matéria que está sendo abordada aquela situação, né? Então, é realmente algo interessante e importante para você prestar atenção. Pessoal, a questão da capacidade de síntese, né? Eu tenho certeza, né, se vocês estão fazendo a prova da ordem, etc., vocês já passaram aí pela experiência da faculdade, etc. Muito provavelmente já passaram aí pela experiência de terem chefes, de terem tutores ali em estágios, enfim. E isso é muito específico, inclusive, do direito empresarial. Por quê? O direito empresarial, ele é notadamente dinâmico, ele é fluido, ele não requer, muitas das vezes, as formalidades que revestem outros âmbitos do direito, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, responder um e-mail corporativo com muitos formalismos. Por quê? Porque isso é travado, isso é muito burocrático. E quando a gente fala de direito empresarial, a gente está falando do quê? Um direito que vai resolver conflitos da empresa e geralmente entre empresários, né? Vai defender interesses da empresa. Qual que é o interesse absoluto da empresa? Gerar lucro, ter lucro. Esse é o interesse absoluto da empresa. Ah, mas existe a função social da empresa, não sei o que, tem a formação de empregos. Pessoal, sem lucro, uma empresa vai à falência. Sem lucro, uma empresa não tem razão de ser, né? E aí, claro, a gente não vai entrar nos pormenores aí de holdings, de organização patrimonial, etc. Mas veja, uma empresa, no geral, né, ela precisa dar lucro, né? Então, a gente, enquanto advogados da empresa, a gente precisa sempre pensar de forma dinâmica. Poxa, eu vou resolver isso aqui para o meu cliente, por quê? Porque a empresa dele está com esse problema, eu preciso resolver ele, ponto, né? Eu vou resolver isso da forma mais dinâmica, mais fluida, mais pontual, mais assertiva, mais prática possível. O empresário, ele não quer te ouvir falar de doutrina, de teoria alemã, disso, aquilo, ele quer que você resolva o problema dele, né? E isso é muito... Eu observo muito isso, né, tanto no trabalho quanto na prova. Se você pega um espelho de prova de segunda fase específico, tá, de direito empresarial, mas isso acontece também nas outras matérias, você vai observar que as respostas, principalmente ali das questões discursivas, elas começam com sim ou não e geralmente não se estendem para mais de 3, 4 linhas. Então, não adianta você querer enganar o examinador, você precisa treinar a tua capacidade de síntese, tua capacidade de ser assertivo, tua capacidade de compreensão da pergunta, né, do que está sendo requerido de você enquanto aluno que está ali, né, fazendo a prova. E você precisa ter essa capacidade de ser objetivo. Não é o talvez, é muito raro eu ver questões de segunda fase que a resposta é um talvez. Pessoal, é realmente muito raro. Por quê? As perguntas, elas são formuladas de forma que a resposta seja um sim ou não, ponto. Depois você vai justificar como? Da tua cabeça? Não, com artigo, com lei. Você não vai copiar o artigo, mas você tem que citar o artigo, né? Então, realmente são coisas que a gente precisa de prática, né, e de orientação também, claro, de pessoas que já vivenciaram isso, né, justamente para que vocês tenham êxito e para que vocês não fiquem patinando, né, em solo arenoso, porque vocês não vão sair do lugar, né. Essa é uma verdade realmente muito, muito verdadeira, né. Essa questão da familiaridade com o VAD é realmente muito importante, mas eu vou deixar para falar isso no final, porque tem um slide específico para isso, dada a importância desse ponto, né?
A respeito da estrutura da peça, a gente falou um pouquinho ali sobre as questões discursivas. Como eu disse para vocês, né, e vocês também já devem ter ciência disso, a segunda fase da OAB, ela requer que você faça ali uma peça prática profissional. Qual que é essa peça prática profissional? É realmente o pulo do gato, porque a gente não sabe. O examinador ele vai te apresentar uma situação, um problema X, e você terá, né, enquanto advogado, se ponha nesse lugar, né, se revista dessas vestes de fato, né, de advogado, você vai ter que entender do que ele está falando, qual que é a situação, problema que ele está falando. Então, qual que é a primeira dica que eu dou aqui? Se ele começou falando, né, de uma empresa que está mal das pernas, de uma empresa que buscou realizar renegociações com fornecedores e não sei o que lá, para onde você acha que ele está indo com esse caminho? Talvez ele vá falar aqui de uma recuperação judicial, né? Agora, você precisa entender qual fase que está essa situação, problema. Se ele falar, por exemplo, de um processo X, de um processo Y, se ele falar que já houve citação, você precisa entender qual que é a fase real do problema, né? Para que você, ainda que você identifique a matéria que está sendo abordada ali, você saiba exatamente qual que é a peça que vai ser abordada, né? Se é sobre Assembleia Geral de Credores, se é sobre algum tipo de impugnação a essa Assembleia, se é algum tipo de requerimento de RJ. Então, a gente precisa ter essa noção, né? E criar esses links neurais de fato, escrever na peça, poxa, tá falando disso aqui, eu acho que é isso, puxa uma setinha. Ah, mas olha, já tá na fase processual, então não pode ser a petição inicial, por exemplo, né? É realmente muito importante que você conheça da matéria para que você consiga fazer um espelho. Qual que é a norma jurídica vigente que se adequa melhor? Qual que é o melhor remédio para essa situação, problema aqui, né? Fazer esse espelho, né? Fazer esse espelhamento de situações, de fato. Esse é o melhor jeito de você conseguir identificar com êxito, né, qual que é a peça a ser apresentada ao examinador, tá certo? Essa questão do reconhecimento, né? Muita gente tem muito medo, né, de errar no reconhecimento ali da peça. Por quê? É um ponto-chave, porque pode fazer você zerar a peça. Se você zera a peça, você não tem o que discutir ali em relação às questões, etc. Não tem nem como entrar com recurso, por quê? Você zerou a peça, né? Você precisa de 6 para passar. Se você zera a peça, você já não consegue essa nota 6, né? Que é o mínimo ali para que você seja de fato aprovado. Então, não tem jeito, tá? Esse reconhecimento de peça, ele precisa ser lapidado e ser posto à prova, ser colocado em prática, de fato, durante os teus estudos, durante a tua preparação, né? E só desse jeito, só quando você tiver prática, é que você vai ter segurança para que você vá para uma prova dessa e fale, não, eu tenho certeza que se trata disso, né? E pessoal, a gente está falando aqui de uma prova com consulta, né? A gente está falando de uma prova que você vai levar o teu vadimeco, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É uma prova que você vai ter um amparo ali dos teus livros, das tuas anotações, das suas marcações. Então, confie em você, né? Confie na tua preparação, seja confiante disso para que você não seja pego aí, né, para que você não seja pego por medos, por ansiedade, para que você na prova tenha a paz necessária para que você consiga desenvolver raciocínios, para que você consiga lembrar de exemplos, lembrar de tudo aquilo que foi estudado e de que de fato foi discorrido durante a tua preparação, né? Isso é realmente muito importante, tá? Essa questão aqui do edital, tá, pessoal? Essa questão do edital é realmente muito importante. Muitas das vezes você não vai, ainda que sejam cursos muito tradicionais e que tenham essas 4 horas aulas que eu te falo, né, por dia, né? Muitas das vezes eles focam em matérias que são ali já muito abordadas pela banca. Só que às vezes a banca coloca uma questão, um ponto na peça que você precisa saber de leis específicas. Isso já aconteceu muito, né?
Como que você vai saber dessas leis específicas? Eu dou duas sugestões, né? Primeiro, passe o olho pelo edital. O edital inteiro? Não precisa. Passe o olho pelo edital na parte em que trata a respeito das matérias que serão abordadas. Por quê? Se você passa o olho pelo edital, eu acho que eu não coloquei aqui, mas tá no material que tá dentro do curso, tá? Se você passa os olhos ali pelo edital, você vai ter ciência de todas as matérias que serão abordadas, que poderão ser abordadas na tua prova. Então, o examinador, ele não pode falar a respeito de nada que não esteja dentro do edital. Se você, ao menos, já viu uma vez aquela menção, aquela lei na tua vida, você vai lembrar disso na hora da prova. Tenho certeza. Se, quando você lê esse edital, você procurar no índice do teu VAD alguma referência que faça menção àquela lei que você viu, que é um pouco diferente, que você nunca tinha estudado, mas você viu, beleza, tem aqui no meu índice do VAD-MEC. Outra dica que eu dou também, né? Eu indico sempre que vocês comprem um VAD-MEC de direito empresarial, tá? Só que esse VAD-MEC de direito empresarial, ele não tem todas as leis que são abordadas na prova de direito empresarial. Parece um paradoxo? Sim, mas é verdade. Então você vai precisar daquele VAD-MEC grande, né? Aquele VAD-MEC grandão. Leve os dois, leve esse VAD-MEC grandão sem nenhuma marcação, até para que você tenha segurança de que, se por algum acaso dá a louca no examinador, ele pega o meu VAD-MEC que está marcado, eu tenho um outro aqui, tá? Essa é uma dica realmente importante porque, de novo, te reveste de segurança, né? Então, faça esse cara-crachá no edital a respeito das matérias que estão sendo abordadas e no índice, pode ser um índice remissivo ou no índice principal ali do VAD-MEC, as matérias que você observou que não são tão comuns. Poxa, lei de arbitragem, geralmente essa tem no VAD-MEC de direito empresarial, mas a lei de arbitragem, nossa, eu nunca vi falar sobre essa lei e tal, tem aqui no meu edital. Beleza, tem no meu VAD-MEC aqui. Ok. Só de você ter feito isso, você vai lembrar na hora da prova, eu tenho certeza. Só que não vá desavisado para a prova, entendeu? Não vá sem ler o edital, não vá sem passar o olho pelo teu VAD-MEC, né? Isso é realmente muito importante. Essa questão aqui continuando, né, a respeito das dicas práticas, eu já falei algumas questões aqui, né? Sobre, por exemplo, ir lendo a prova, ir grifando, ir puxando certo. Olha, isso aqui trata de determinada matéria, isso aqui trata dessa matéria X, Y, Z. Eu sei onde que tá isso aqui. Isso aqui tá na lei tal. Eu não vou lembrar muito bem o que é isso aqui, mas eu sei que essa é a fase processual que tá. Vá fazendo esses links, né? Vá fazendo esses links, porque quando você for para o VAD, você já sabe o que procurar. Você não vai ficar perdido. Você vai ter uma noção que aquela matéria, aquela situação, problema, faz alusão a determinada lei X, né? Outro ponto muito importante também. Pessoal, peguem espelhos de provas anteriores e memorizem aquilo que é comum a todas as peças, porque aí você ganha pontos gratuitos. Você não precisa se esforçar muito na hora da prova em relação a isso. É algo que vai ficar enraizado em você, é algo que vai ficar vai fazer parte de você, entendeu? Você não vai precisar fazer nenhum esforço para você se lembrar daquilo. Quer um exemplo? Questão de endereçamento da peça. Vai ter em todas as peças. Em todas as peças. Quer um mais simples ainda? Assinatura de peça, colocar ali cidade, data, advogado, cidade, data. Pessoal, isso é comum a todas as peças. Não vai mudar nada, 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 nada. É comum a todas as peças. Questão de pedidos. Tem um pedido que aparece em todas as peças. Requerimento de honorários advocatícios. Vai aparecer em todas as peças. Indicação de provas. Às vezes, inclusive, tem na própria peça as provas, mas incluir um pedido a respeito disso vai ter em todas as peças. Pessoal, memorizem essas coisas que vão dar pontos gratuitos para vocês. Vocês não precisam perder ponto por bobeira, né?
Tem coisas mais importantes para vocês se preocuparem na hora da prova. Tenham isso como algo que é objetivo. Tá, tem peça? Vai ter isso. Ponto. E de novo, tem um caderno, né, para que vocês rascunhem peças. Escrevam peças, não precisa ser bonito, você não precisa mostrar para ninguém, mas rascunhem o caderno. Por quê? Quando você chegar na hora da prova, você vai lembrar das coisas que você fez. Você não vai lembrar apenas das coisas que você leu, que você viu o professor fazendo, que você leu no celular quando estava ali no ônibus. Você não vai lembrar disso. Você vai lembrar das coisas que você fez. Ainda que seja um rascunho, ainda que seja um borrão, sabe? Você precisa fazer. Você precisa pegar a tua mãozinha e fazer, entendeu? Ainda que você indique a estrutura, o esqueleto das peças. Aqui vai o endereçamento. Não vou colocar o endereço, ok. Mas aqui vai o endereçamento, aqui vai o nome. Aqui precisa ter a qualificação da parte. Como que é a qualificação de uma parte, né? Você precisa ter essa noção para que na hora da peça você não vá muito perdido, né? Não invente de querer aprender a fazer na hora da peça, na hora da prova. É realmente muito ruim, você vai ter um surto de ansiedade que não vai ser bom para você, né? Então, essa parte da peça, né, realmente esses pontos são importantes. Essa questão do controle emocional, né, pessoal, é realmente muito, muito importante. Só que vocês só vão conseguir ter controle emocional na hora da peça se vocês estiverem seguros daquilo que vocês estão fazendo, né? Não precisa, obviamente, né, somos humanos, que vocês tenham clareza a respeito de tudo que está ali na prova. Mas vocês precisam ter segurança. Bom, eu estudei, eu sei a forma de fazer essa prova, eu sei as estratégias que o examinador usa para tentar me confundir, eu entendi já como é que funciona. Eu tenho o VARD aqui do meu lado, a gente vai falar sobre o VARD agora, e eu vou conseguir, né? Você precisa ter essa segurança para que você não caia ali em armadilhas, inclusive no campo emocional, né? É realmente muito, muito importante essa parte. Dicas para o VAD. Eu acho que essa aqui é uma das dicas, dos pontos mais importantes. Por quê? É uma prova com consulta. É uma prova que você vai poder levar o teu VAD marcado. É uma prova que você pode levar mais de um VAD, né? Só que assim, muita gente confia muito nessa parte e vai pra prova sem nem estudar, né? Quer estudar, quer consultar ali na hora o VAD, né? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, qual que é realmente o pulo do gato? Como que a gente consegue se utilizar dessa ferramenta de suma importância na hora da prova a nosso favor? Porque também, se você vai para a prova, estudou mais ou menos, nunca pegou o VAD na vida, você vai para a prova com VAD, às vezes até atrapalha, né? Porque você vai ficar ali numa questão de procurar, de não acha, de procurar e não acha, e realmente vai te atrapalhar, né? Então, qual que é a estratégia de usar o VAD mesmo? Primeiro, você precisa se familiarizar com o VAD. Você precisa pegar esse livro, né? E você precisa folhear o livro, né? Você precisa entender onde estão as leis. Você precisa comprar aquelas etiquetinhas que você coloca na folha para dividir as leis. Por quê? É permitido isso, tá? Porque na hora do teu estudo e na hora da tua prova, você vai otimizar o tempo. Então, quando você souber que você precisa ir para o Código Civil, você não vai precisar ir no índice, página tal, e procura página tal. Não, vai estar ali, Código Civil, CC. Você vai só pegar a etiquetinha e abrir. Ponto. Não, essa situação, o problema aqui, essa questão, ela trata a respeito de recuperação judicial e falência. Ok, eu vou para a lei que fala a respeito de recuperação judicial e falências. Não, essa lei aqui, essa questão aqui, ela fala sobre SAs, sobre sociedades anônimas. Então eu preciso, não é Código Civil, eu preciso na lei das SAs, né? Então essas etiquetinhas, elas vão te economizar um tempo, elas vão otimizar o teu estudo, vão otimizar tua procura na hora da prova, né?
E isso tudo vai ser muito benéfico e, de novo, é permitido, tá? Então, se valha dos artifícios, das ferramentas que a própria banca colocou na tua mão, tá? Você não vai se confundir, você só tem coisas a ganhar se você se utilizar de forma correta daquilo que foi posto à tua disposição, tá certo? Questão das remissões e referências cruzadas. Pessoal, isso aqui é realmente muito importante. É realmente muito importante. Eu acho que assim, de todos os pontos do VADMECum, esse talvez seja o mais importante. Por quê? Se você pega provas anteriores, você vai observar que todas as questões discursivas, elas precisam ser fundamentadas, né? Na lei. Não é, muitas das vezes, em teoria, etc. Na lei. E muitas das vezes, a resposta esperada no espelho da prova é exatamente essa. Ah, sim, tal coisa, de acordo com o artigo 100 do Código Civil e o artigo 1038. Só que assim, como você vai lembrar disso na hora da prova? Você não vai lembrar. Se você se lembrar do artigo 100, você obviamente vai esquecer do 1038. Você não vai lembrar que existem 2, 3 artigos que tratam a respeito da mesma temática. Só que o examinador, ele vai te tirar ponto porque você só citou um e você não citou o outro. Ah, mas eu justifiquei da maneira correta. Sim, mas você não teve o aproveitamento completo, satisfatório, que era esperado de você. Ponto. Então, qual que é o ponto das remissões e das referências cruzadas? Se você está estudando, se eu estou te explicando determinado assunto e eu falo, anota no artigo 100 que tem uma referência no artigo 1038, ponto. E você vai fazer a mesma coisa no artigo 1038, que tem uma referência no artigo 100. Você entende? Porque quando você bater o olho naquele artigo, você vai se lembrar e vai ser imperativo, né? Que você abra o artigo 1038, entendeu? É realmente muito importante isso. Ou, às vezes, referências complementares. Ah, ok, esse artigo fala sobre uma parte do procedimento X. Só que tem um artigo Y que fala sobre o final desse procedimento. E eles, às vezes, não estão na mesma página. Como que eu faço para lembrar dos dois? Remissões e referências cruzadas nos dois. Às vezes, remissões e referências cruzadas a determinada lei que está em outro diploma legal, né? Às vezes, referências à Constituição. Então, o teu estudo, de novo, pessoal, ele precisa ser estratégico, ele precisa ser norteado para que ele seja satisfatório, né? E você vai conseguir fazer isso se você tiver alguém aí pegando na tua mão e te ensinando a fazer do jeito certo, tá? Você não precisa trilhar esse caminho sozinho, né? Isso é realmente muito importante. Essa questão, né, de passar os olhos pelo índice, isso aí é realmente muito importante para que vocês tenham ciência daquilo que está no teu VAD, né? Para que você não descubra na hora da prova que o teu único VAD que você levou não tem a lei que você precisa, né? Porque pode acontecer, principalmente se for um VAD que trate aí de uma matéria específica como direito empresarial, tá? Outra dica que eu também dou que não está aqui, eu gostava de marcar artigos que tratavam a respeito de determinada matéria da mesma cor. Um exemplo, todos os artigos que tratavam de direito contratual de locações, eu marcava tudo com a mesma cor. Todos os artigos que tratavam e que eram importantes, que eu precisava saber de societário, marcava tudo da mesma cor. Recuperação judicial, tudo da mesma cor. Falências, tudo da mesma cor. Entende? Isso ajudava com que o meu cérebro se familiarizasse, né? Com que ele se norteasse e ele tivesse um rumo a ser seguido na hora da prova, né? De novo, pessoal, você não está estruturando peça, você não está infringindo a nenhuma norma, você está fazendo aquilo que vai te beneficiar na hora da prova. Você precisa se valer daquilo que é deixado disponível a você, né? Outro exemplo também que não está aqui. Além das etiquetinhas da prova, o que eu fiz? Eu comprei aqueles clipezinhos de arame bem pequenininhos que são coloridos. Então, por exemplo, se a minha marcação de recuperação judicial é verde, eu quero pegar um clipezinho verde e colocar
em uma dos topos das páginas, para que eu saiba que ali tem um artigo importante que fala a respeito de recuperação judicial. Ponto. Ah, eu sei que tem um artigo importante que eu preciso lembrar que ele está aqui e que trata a respeito de societário. Eu estou marcando o quê? Laranja com societário? Então eu vou pegar um clipezinho laranja e vou colocar no topo daquela página. Isso ajuda muito na hora da prova, muito, porque o VAD ele é muito grande. Se você não tem familiaridade, tanto na hora de estudar, quanto na hora de você rever, fazer revisão das matérias, na hora da prova você vai passar um sufoco absurdo. Você provavelmente vai ter um surto de ansiedade, enfim, você vai ficar perdido, vai perder muito tempo. Então tudo isso aqui que eu tô te falando não é frescura, é para que você otimize o seu tempo, apenas isso, né? E são realmente coisas muito válidas para que você se valha e para que você utilize, né, todas essas questões. Eu estou falando muito brevemente aqui dessa estrutura do curso. Quando eu penso, né, nesse curso, é um projeto que eu tenho há muito tempo, na verdade, guardado, que eu penso em desenvolver há muito tempo. E aqui a gente está falando de uma preparação não necessariamente rápida, mas uma preparação eficaz. Na medida em que a gente está prezando pela qualidade do teu estudo, da tua absorção de conteúdo, em detrimento da quantidade. Você não vai ter aulas aqui de 4 horas, você não vai ter PDFs absurdos e grandes, você não vai ter materiais complementares que você vai ter que se debruçar aí por horas e horas, etc. A gente vai pensar aqui numa preparação muito estratégica, específica e voltada para a tua aprovação. Ponto. Ponto. Serão 30 aulas expositivas, né? A gente vai focar muito na questão de resolução de exercício, etc. Se vocês quiserem, né, adquirir o curso, que é por um preço aí, um preço simbólico, eu diria, né? Se vocês quiserem adquirir o curso para terem ali como material de apoio em conjunto com outros cursos tradicionais que já existem no mercado, não tem nenhum problema, né? Eu acredito que se vocês tiverem ali a maturidade para conseguirem desenvolver, né, essa estratégia, desenvolverem esse método, né, que preza pela qualidade, pela objetividade, pela assertividade, vocês serão bem-sucedidos. Eu ficarei muito feliz em fazer parte dessa trajetória de vocês, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem tirar algum tipo de esclarecimento, etc., vou deixar alguns contatos aqui, tá? E-mails, inclusive. Vou deixar o link para adquirirem o curso aqui embaixo também. E fico à disposição, espero encontrá-los em outra oportunidade, né? Sejam enviados aqui no YouTube, sejam ali no curso mesmo, né? E estou à disposição, ficarei muito feliz de acompanhá-lo durante essa trajetória, inclusive ali na fase de revisões finais, etc. Ressalto, tá, pessoal, que o curso é muito voltado para a prática, então a gente vai se debruçar muito em conteúdos práticos, em elaboração de respostas de questões, estudo de peças práticas, justamente porque é esse diferencial, né? Esse estudo, essa preparação que vai fazer diferença na hora de vocês fazerem a prova sozinhos, né? Então, desejo a todos vocês uma boa sorte, parabenizo de novo, né, todos aqueles que estão aqui que foram aprovados. É muito, muito bacana quando a gente consegue realmente um resultado satisfatório com aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Eu tenho certeza que vocês terão um resultado bacana, tá certo? Obrigada por ficarem até agora e qualquer coisa estou à disposição para